Oi pessoal, bom, hoje eu estou aqui num apartamento lindo que a gente tá entregando a obra. E gente, eu quero mostrar tudo pra vocês, mas assim, só pra dar um contexto aqui. Esse é um apartamento de cobertura que a gente pôs abaixo. Ouso dizer que foi um dos apartamentos que a gente mais fez interferências desde que o escritório surgiu. Então eu quero mostrar pra vocês todos os detalhes. Esse apartamento ele fica em Perdizes, ele é um apartamento de cobertura super antigo que a gente mudou tudo, assim, ficou irreconhecível, nem eu lembro como era antes. Então eu vou mostrar pra vocês. Bom, só para dar um contexto, vão ter sim baguncinhas, né? E alguns móveis ainda não chegaram, mas eu queria muito mostrar para vocês o resultado final, porque assim, ficou incrível e eu quero compartilhar tudo com vocês. Então eu vim mesmo antes, né, de tudo 100% finalizado, para já vocês já conseguirem ver tudo pronto. Gente, essa aqui é a sala do apartamento. Olha só que coisa linda. Essa aqui é a porta social, tá? Então, quando você entra, é essa vista que você tem. Deixamos aqui as cadeiras já na posição, que aqui a gente vai ter uma mesa oval, tá? Então, a gente já deixou aqui simulando o que vai ser no futuro. E assim, gente, juro, eu não consigo nem lembrar como ele era, porque mudou tanto, a gente fez tanta alteração aqui de layout, né, de acabamentos, que realmente fica difícil lembrar. Eu vou deixando umas fotinhos aqui pra vocês verem como ele era antes. Antes de explicar cada detalhe, eu vou só fazer um tour rapidinho aqui pela sala. Então, aqui a gente vai ter a mesa de jantar, aqui a gente tem esse painel com o nicho, que eu já vou explicar todos os detalhes. Desse lado, essa cozinha maravilhosa, que tem essa ilha central aqui, totalmente integrada com a sala. Desse outro lado aqui, a gente tem a escada que vai para o andar de cima, o living, né, que a gente vai ter uma TV que já tá até aqui na caixa, o living que ficou super espaçoso, tá? Aqui também a gente propôs um sofazinho de canto, né, para fazer realmente esse estar. E aqui a gente tem esse painel lindo, maravilhoso, com iluminação, que vamos ter umas prateleirinhas aqui. E ele realmente é bem imponente, com bastante espaço de armazenamento. E desse lado aqui é a porta de entrada onde eu tava, que a gente revestiu com esse MDF, né? E a porta tem esse trabalho todo especial. Gente, olha esse pendente da mesa de jantar, que coisa mais linda. Ele tem essa forma toda orgânica, aqui tem um perfil dourado e a iluminação dele sai aqui por baixo. Então, ele é super lindo, super diferente, né? E ele é bem legal porque ele tá bem aqui na porta de entrada, né? Então, ele traz uma composição muito bacana. Então, falando primeiro sobre a grande mudança que a gente teve aqui, que foi a integração total dessa cozinha. Que, gente, trouxe uma amplitude absurda. Era cheio de paredes aqui, até tinha uma meia altura aqui, que tinha uma bancadinha. Mas, assim, era bem fechado, tá? E antes, isso aqui é uma prumada de água, tá? Então, antes a gente tinha aqui um lavabo, tá? Que ficava bem aqui na entrada. Era realmente bem diferente a planta, tá? Esse lavabo, quando a gente veio aqui fazer, ele não existia, mas tinha uma cuba. Então, depois a gente ficou sabendo que antes era um lavabo. Bom, quando a gente decidiu integrar, a gente não sabia dessa prumada, né? Que infelizmente teve que ficar, não teve como a gente tirar. Mas mesmo assim, a integração é boa e a gente conseguiu trabalhar bem aqui com ela no lado dessa bancada ilha. Bom, e aí, aqui na parte de trás, a gente tem essa geladeira com filtro, bem funcional. Gente, eu nem sabia, a cliente me mostrou, olha que incrível. Você quer ver o que tem dentro da geladeira? Você faz assim, ó. E ela acende. Então, você não precisa abrir a geladeira, gastar energia, né, pra ver o que tem dentro. Então, eu achei isso super bacana. Aqui nessa lateral, a gente tem a torre com forno e micro-ondas, né? A gente teve que ter essa grelhinha de ventilação, isso é super importante. A gente teve um problema aqui na instalação desse forno, então sempre tem que seguir o manual, né? O que o manual tá especificando, manter as ventilações cruzadas, que normalmente eles pedem. A gente tem uma ventilação entrando por aqui, que sai, né? Ela passa por trás de todo o forno e sai por aqui. Então, isso é bem importante para você evitar algum acidente e até mesmo perder a garantia do produto. Quando a cliente procurou a gente, ela mandou referências de cozinhas super verdes. Então, a gente fez esse trabalho com essa marcenaria nesse tom, né? Mesclando com o tom de areia dos armários aéreos. Então, a composição ficou super linda e super elegante. Aí, aqui, falando um pouquinho sobre os materiais que a gente usou, né? Então, tem esse verde floresta, que é o MDF revestido. Lindo, o tom dele é super bonito. Ele não é muito vibrante, então ele realmente traz esse toque de verde, mas sem pesar.
que a gente já usou também aqui, ó, embaixo. Olha que lindo o trabalho que a gente fez aqui embaixo da ilha. Tá vendo? A gente seguiu com as molduras que a gente usa ali nas portas, né? As molduras provençais. Ficou super lindo. E o tom da banqueta é bem parecido também com esse tom, então ficou tudo super lindo. E ela tem esse detalhe aqui, né, em couro, que traz aí um contraste, então essa composição ficou muito legal. Na parte de cima da bancada, a gente trouxe esse marmorizado, lindo, acetinado, ele não é polido, e ele tem um toque, o veio dele tem um toquezinho de areia. Então, ele combinou super bem com esses armários que a gente trabalhou aqui nesse tom de areia também. Olha que linda essa vista da sala, né? Com essa amplitude maravilhosa. E aqui eu vou mostrar pra vocês a entrada de serviço, gente. Olha só. A gente criou uma super chapelaria aqui, esse armário bem multiuso. Então aqui vai ter um futonzinho, né, pra sentar. Aqui um lugar para os sapatos, ganchinhos, né, para bolsas. E, gente, muito espaço de armazenamento, porque afinal de contas, armário nunca é demais, né? E aí, ó, a porta, ela é branca, só que ela também segue o mesmo detalhe da porta ali, social, né? Essa cava em amadeirado. Então, olha que lindo que ficou, né? É uma entrada de serviço, mas super bem pensada. Aí, falando um pouquinho sobre o piso. Bom, a gente tem esse porcelanato, que ele é um amadeirado bem clarinho. Tá vendo? Ele tem os veios da madeira, né? E na sala, a gente trouxe o tom da madeira mesmo. Então, a gente buscou o porcelanato no mesmo tamanho pra gente conseguir ter esse encontro entre as peças, né? Então, os dois têm o mesmo tamanho, com tons, né, diferentes, que a gente cria esse contraste lindo. Então, aqui na cozinha fica tudo mais leve, né, com esse tom clarinho. E aí, aqui na sala, a gente tem esse amadeirado seguindo em tudo. Vocês que acompanham a gente aqui no YouTube, acho que já perceberam que a gente adora um toque de amadeirado, né? Então, a maioria dos nossos projetos sempre tem um toquezinho da madeira. Então, na cozinha, a gente trabalhou tudo bem areia, verde, branco, né? E o marmorizado. Aqui a gente tem duas prateleirinhas amadeiradas, tá? Ali, né, na chapelaria, a gente tem bastante amadeirado, né? Fora aqui em todo o piso da sala. Então, eu gosto muito desse contraste do amadeirado com tons mais claros, né? Porque eu acho que realmente valoriza os dois materiais, tanto a madeira quanto esse tom mais claro, que pode ser a bancada, o porcelanato, né? Ou algum outro elemento. Bom, e aí eu vou falar sobre a segunda estrela aqui da sala, né? Que é esse grande painel, que na verdade ele é painel. Aqui a gente tem uma porta, aqui temos muito armário e esse nicho marmorizado super lindo. Gente, olha só. E olha como ele é parecido com o porcelanato que a gente usou lá na cozinha. Ele também tem esses toques de areia. Então, eu acho muito legal quando a gente compõe dessa forma, né? Se a gente fosse fazer aqui um nicho em porcelanato ou mesmo em mármore, a gente teria um valor muito elevado. Então, a gente trouxe o MDF, que traz esse toque do mármore, né? Que realmente faz o link com esse marmorizado da cozinha. Bom, e aí, gente, isso aqui é tudo armário. Tudo fecha o toque, olha só. E a gente trouxe esse trabalho de ripas, né? Então, não é só um ripado. A gente trouxe um movimento aqui para as ripas, né? Então, é por isso que eu acho que ele tem esse visual tão diferenciado. Porque ele não é só um painel ripado, né? Ele traz realmente essa composição toda diferente aí dos tamanhos das ripas. E olha que interessante, essa porta é a porta que vai para a lavanderia. Então, essa ripa, ela foi feita com esse chanfro, tá? Seguindo o mesmo padrão, mas ela serve de puxador. Então, ó, aqui é essa porta, né? Que a gente puxa, ó, meu dedo consegue fixar bem e a gente consegue fechar. Então, eu gosto bastante de fazer isso porque a gente trouxe essa porta toda mimetizada, né? Que não pesou. Então, a gente não entra e não vê uma porta aqui porque ela tá totalmente camuflada no painel. Gente, eu entrei aqui na lavanderia sem filmar porque tem uma baguncinha aqui do meu lado. Ó, aqui dá pra ver um pedaço do piso. Porque ainda tá terminando, né? Tá com resto de material de obra. Mas só porque eu queria mostrar pra vocês que linda que ficou essa lavanderia. Então, a gente tem aqui um armário branquinho, tá? Tudo bem branquinho, a bancada também. E olha que lindo esse porcelanato, que ele é todo ripadinho, gente. Olha só, a gente usou ele aqui nas paredes, né? Que ele traz um leve movimento. Então, essa lavanderia ficou bem funcional. Eu vou virar aqui pro outro lado pra vocês verem a transformação que a gente fez. Só pra vocês, gente, não reparem na bagunça, tá? Só pra vocês saberem, né, o que a gente pensou aqui em termos de layout.
Isso aqui era a lavanderia já, mas a gente tinha um banheiro de serviço, tá? E esse quarto aqui, que é o home office, tá? Que a gente virou lá pro outro lado, ele tinha uma porta virada pra cá. Então, na verdade, era um quarto de serviço também, que a gente jogou ali pro outro lado, né? A gente só deixou uma janelinha pra ter iluminação natural, mas a gente aproveitou ali na parte social. Bom, então agora falando um pouquinho sobre esse grande painel, né? Que vai ser o painel da TV e aqui a gente vai ter um suporte pro aparelho de TV a cabo, então tá aqui o ponto que vai, já tem toda a passagem por trás da TV pro aparelho de TV a cabo, e a gente vai ter prateleiras que vão ser prateleiras bem decorativas também. Então a gente trabalhou essa linearidade aqui, né, dessa sala, porque ela é bem comprida, né? Então, trazer essa linha horizontal dá ainda mais essa sensação de amplitude. Então, eu gosto muito de trabalhar esses elementos mais finos e compridos, quando a gente tem uma parede longa assim, acho que fica super elegante. E a gente acompanhou, né, essa medida aqui, essa linha, né, nesse rack mais estreito, mais slim, solto do chão, com iluminação. E olha só que composição leve que ficou. Para esse painel, a gente trouxe um tom mais escuro, até para trazer um destaque para esse elemento. Então, a gente trabalhou com esse MDF na cor Fendi, que faz um link com esse tom de areia, né? Então, olha a composição que a gente tem. O verde, areia nesses móveis aéreos, amadeirado, o Fendi, e a gente também trouxe a palhinha na frente dessas gavetas. Então, essa composição, ela ficou bem parecida com as referências que ela mandou pra gente, né? Com tons de verde, muita madeira e esses tons de areia e palha. Sentei aqui na escada para contar um pouquinho da história dela para vocês aqui no desenrolar do projeto e obra. Gente, essa escada ela é de alvenaria e ela é escada existente, tá? Já era ela aqui. No projeto, a gente propôs uma escada nova em serralheria, maravilhosa, toda slim, né? Com os degraus bem leves, tá? Mas o valor ficou muito alto e eles decidiram não trocar. Então, a gente propôs aqui troca de piso, troca de guarda-corpo, que já trouxe um ar muito mais leve para ela. Então, gente, eu vou deixar uma foto de como era antes. Olha como ela ficou mais leve, tá vendo? Então, ficou muito bom aproveitar, né? Se a gente trocasse ela, a gente ia conseguir ganhar um pouquinho de circulação aqui, tá? Porque por ser em serralheria, o espaço que ela iria ocupar seria menor. Mas a gente não ficou nem um pouco com a circulação comprometida aqui, tá super boa a passagem. Aqui, a gente propôs a abertura desse vão aqui, porque isso antes era fechado. Aqui também, tá? Então, a gente propôs essa abertura, né, pra entrar muita luz, porque a gente queria realmente que ela parecesse uma escada leve, né? Uma escada meio que até voando, algo bem solto, né? Que a escada normalmente em alvenaria não traz, né? Em concreto, ela traz esse ar mais pesado. Então, tirando essa parede aqui atrás, a gente conseguiu soltar ela um pouquinho, né, da estrutura aqui, para trazer esse toque mais leve. Bom, então agora eu vou mostrar um pouquinho dessa parte, né, mais íntima aqui do apartamento. Então, a gente tem aqui esse painel todinho em MDF areia, que continua aqui para esse painel, que são onde a gente tem as portas, tá? Gente, foi uma mudança muito radical, como eu disse. Então, essa porta é a porta do home office, que é o que eu mostrei para vocês ali da lavanderia, que tá aqui. Então, eu vou mostrar para vocês como que ficou bem aproveitado esse home office. Gente, olha só esse home office. Ficou assim, muito espaçoso. Não sei se dá pra perceber no vídeo, mas assim, ficou muito bem aproveitado. A gente tem o acesso aqui por esse corredor. Olha só que lindo que ficou. A gente trouxe esse pórtico aqui, a gente tinha essa viga existente que a gente valorizou, né, criando esse pórtico todo aqui. Muito armário, iluminação aqui na parte de baixo, iluminação para bancada. Então ele ficou bem funcional, né? E o fato de ter a iluminação natural é que hoje tá de noite, né? Mas aqui a gente tem janela na lavanderia que também tem essa iluminação natural. Então, olha, ficou muito funcional e muito espaçoso. Bom, falando um pouquinho sobre a mudança de layout que a gente teve aqui, né? Então, quando a gente veio aqui a primeira vez, existiam 3 quartos, tá? Sendo que um desses quartos era suíte e a gente tinha outro banheiro social para esses 2 outros quartos. Só que ele não tinha lavabo e era uma coisa que eles sentiam falta. Então, a gente fez uma mudança na planta, a gente transformou o antigo banheiro social em lavabo e para não perder o banheiro social, a gente transformou o banheiro de serviço em banheiro social. Então, a gente virou o banheiro de serviço que ficava lá na lavanderia para o outro quarto, que eu vou mostrar para vocês como é que ficou.
E esse é o nosso lavabo, gente, olha que coisa linda! Olha só esse tom de verde maravilhoso, essa bancada em mármore, peraí que eu já falo os detalhes. Esse fundo aqui também em mármore Michelangelo com esse espelho iluminado, né, orgânico. Então, esse aqui era o banheiro social, tá? Que era voltado aqui para o corredor e a gente transformou ele em lavabo. E sim, é um super lavabo. Ele era um banheiro social antes, né? E como a gente tinha muitas prumadas passando, estrutura, a gente não conseguiu diminuir o tamanho dele. Mas ficou bem funcional, porque eles conseguiram ganhar o lavabo, né? E ganharam uma outra suíte. Então vamos falar um pouquinho sobre os materiais usados aqui, né, gente? Essa bancada linda, esculpida em pedra, né? Ela em mármore Michelangelo, tá? Que a gente trouxe essa iluminação na parte de trás para soltar ela do fundo. Então, quando você entra, você tem uma sensação de que ela é mais leve, de que ela não tá presa em todos os lados, de que ela tá meio flutuante. Isso é super bonito. Aí aqui a gente fez uma área para apoiar sabonete, né? Aqueles enfeites que a gente costuma colocar no lavabo. E aqui é a cuba maravilhosa, né? Que a gente tem o escoamento todo na lateral, tá? Pra gente não ver a válvula, né? E, gente, esse acionamento aqui é na bancada. Então, olha só. Então, não é uma torneira, né, que você aciona por aqui. Ele fica na própria bancada. Essa torneira é da Docol e ela tem esse tom meio champanhe. Ele não é nem dourado nem prateado. Então, é super lindo o tom dela. E aí, a gente deu continuidade a esse mármore aqui na parede toda, né? E a gente trouxe esse espelho todo orgânico aqui para valorizar, né? Então, para realmente destacar esses veios do mármore, né? E fazer esse contraponto, né? Desse quadrado, desse retângulo, né? Bem ortogonal, com essa forma orgânica super linda. Eu voltei aqui um pouquinho só para vocês entenderem a entrada aqui dos cômodos, né? Aqui a gente tem o home office, que eu já mostrei para vocês, o lavabo, e essa aqui é a área íntima. E aqui a gente tem a suíte master, né? E o quarto de hóspedes, tá? Então, essa porta aqui, ela separa, ela isola, né, essa área íntima quando necessário, o que é super bacana, né? A gente ter esse isolamento, né, quando for necessário. E aqui a gente já tem uma mudança de piso, inclusive, né? Porque aqui você anda mais descalço, né? Algo mais solto, né? Você não fica andando o tempo inteiro de sapato. E aqui a gente tem o porcelanato e aqui o vinílico. Então, isso tudo, né? Toda essa área íntima teve o vinílico. Bom, aí aqui temos o quarto de hóspedes com esse super armário funcional, logo na entrada, é um mini closet, né? Gente, a gente mudou todo o layout aqui, então assim, é a parede que caiu, é a parede que subiu, então foi uma mudança total, tá? Aqui a gente tem um espaço bom de quarto, né? Que a gente vai ter uma cama, enfim, dá pra ser um quarto de várias coisas, dá pra ser um home office, dá pra ser um futuro quarto de bebê. Então realmente é um espaço meio coringa, que ainda vai ser projetado. E aqui é o banheiro, que eu comentei com vocês, que era um antigo banheiro de serviço. Então, gente, ele dava ali pra lavanderia. A lavanderia tá aqui atrás. A gente fechou esse acesso, virou aqui. A gente teve que crescer um pouquinho, porque ele era muito pequeno. Olha só, ele era aqui, nessa viga aqui, tá vendo? Ele era super pequenininho. Então, o que a gente fez? A gente cresceu esse banheiro pro quarto, até por isso que ficou um mini closet aqui, né? E ficou esse dente, porque a gente precisava de um banheiro bem funcional, porque afinal de contas isso aqui é uma suíte, né? Então, olha o quanto a gente ganhou. Bom, aqui falando um pouquinho sobre os revestimentos, a gente trouxe esse hexagonal da Atlas verde menta, super lindo. Olha, ele faz todo um contraste, né, com essa base mais branquinha. Eu gosto bastante dessa composição. Aqui essa cuba verde mais escuro, fazendo um tom sobretom. Aqui essa bancada ficou bem pequenininha, mas tá bem funcional, tá? E aqui a gente tem no piso esse porcelanato com carinha de pedra, né? E aqui um marmorizado, que a gente usou também em outros ambientes. E um super nicho aqui, né, pra realmente deixar esse banheiro muito funcional. Ó, essa janelinha aqui, ela era a janelinha do banheiro de serviço, né? Então, quando a gente afastou, a gente teve que afastar e fazer o box até aqui. Porque se a gente fizesse ali, ficaria muito pequeno e a gente teve que trazer pra cá, né? Então, esse box, ele é super grande.
ele ficou muito espaçoso. Então, assim, eles ganharam muito fazendo essa alteração, né? Porque daí eles ganharam mais uma suíte. Em todos os banheiros a gente trouxe o monocomando, tá? Porque antes, né, não se usava isso, esse apartamento é muito antigo. Hoje em dia a gente sugere, toda vez que vai trocar, a gente sugere esse monocomando que o ajuste de temperatura é muito mais fácil. Então a gente usou tanto para os chuveiros quanto para as torneiras. Aqui é a suíte master, ainda falta um monte de coisa, mas só para explicar para vocês. Aqui a gente vai ter um papel de parede super lindo. Aqui teremos cortina, ó, tá até o LED caindo ainda, vem todos os ajustes, tá? Então vai ter uma cortina bem aconchegante. Esse LED aqui da cabeceira também ainda falta ser instalado. Mas olha só, aqui a gente usou uma cama king, então ficou muito espaçoso, porque a gente não tem armário nesse quarto. O armário ficou aqui no closet, que era um outro quarto que a gente integrou, né? Então a gente conseguiu muito espaço nesse quarto. E aí, aqui desse lado, a gente trouxe esse móvel bem multiuso, né? Que tem essas duas portas de correr com palhinha, então ele é ventilado. A gente pensou que poderia ser até para uma sapateira. Aqui, gavetas, que é sempre bom para guardar documentos, né? Aqui o espaço da TV e aqui também a gente tem essa viga que a gente valorizou, né? E contornou ela aqui com esse MDF, que é o mesmo usado ali no painel da sala. Então, a gente repete os mesmos padrões, né? Usados de formas diferentes daqui. Então, esse pórtico, ele tem iluminação, né? Olha que lindo esse perfil todo embutido aqui na marcenaria. Gente, aqui nesse apartamento, o pé direito não é tão alto, então a maior parte dos cômodos a gente optou por não rebaixar com forro. Então a gente tirou bastante partido de iluminação na marcenaria, iluminação indireta, trouxe muita arandela para o projeto, então justamente para a gente conseguir espalhar mais a iluminação pelos cômodos. Aí eu queria mostrar para vocês essa arandela, né, que a gente trabalhou, que é igualzinho aquele pendente que a gente usou ali na ilha. Olha só. Que lindo, tá vendo? Ele é uma bola, né? Mas ele tem essa diferença aqui na parte da iluminação. Então, traz um toque bem especial. E essa parte aqui, ela é dourada, que não dá pra ver. Ele não é um dourado muito forte, ele é um dourado menos brilhante, né? Aqui acho que dá pra ver melhor. Então, é super lindo, combinou bem aí com todos os metais que a gente usou no projeto. E aqui, como eu comentei, a gente vai ter, né, a fita de LED que tá ali, vai instalar aqui, então ela vai trazer essa iluminação, vai iluminar bem essa parte. E aqui a gente vai ter um papel de parede bem clarinho, então a gente vai ter uma textura iluminada, né, que vai trazer um toque bem especial, né, e vai deixar o quarto bem aconchegante. Bom, e aí aqui a gente tem o banheiro da suíte master. Gente, a gente trouxe essa porta de correr pra cá, para ser bem funcional, né? E porque aqui qualquer um dos lados que a gente abrisse, a gente ia ter problema, né? Então, assim, antes aqui já era o banheiro realmente desse quarto, né? Mas a porta, ela corria por fora, então ela ficava muito aparente e ela ficava comendo um pouquinho de espaço de circulação, que a gente não tem tanto espaço aqui, tá? Então, a gente embutiu ela aqui na parede, olha só, ficou bem camuflada, tá? E bem funcional. Falando um pouquinho de como era esse banheiro antes. Ele já tinha mais ou menos esse layout, só que aqui a gente tinha uma banheira, né, que eles optaram por tirar, e a gente usou 2 chuveiros de teto, criamos esse nicho lindo, e esse revestimento é o mesmo usado no quarto de hóspedes, né, que tem essa aparência de pedra, super lindo, né, ele traz esse toque mais rústico aqui pra composição. A gente usou ele no piso, continuando aqui nessa parede. E aí, nas outras paredes, a gente trouxe marmorizado, né, já usado em outros ambientes. Aqui temos essa bancada com a mesma cuba, que a gente usou ali no quarto de hóspedes, mesma torneira. Também trouxemos esse gabinete amadeirado e aqui um espelho com porta de correr, bem funcional, para guardar bastante coisa, né? E claro, a gente sempre trabalha essa iluminação indireta, que a gente acha bem gostosa quando você vai tomar um banho, né? Mais relaxante. Então, a gente trouxe essa iluminação para esse armário. Bom, aí aqui eu vou mostrar para vocês o closet, tá? Então, a gente também trouxe essa porta embutida aqui. Aqui a gente trabalhou com um painel mesmo, né? Pra ela ficar correndo aqui, camufladinha. E aqui temos o closet. Gente, não repare a bagunça, eles ainda estão de mudança, tá? Mas olha só, a gente trabalhou com esses armários em tom de areia. Eles, desse lado, optaram por armários com portas e aqui sem portas, tá? Então, não é que não terminou, é porque realmente eles optaram por deixar parte do armário aberto. E olha que bacana, esses aqui que tem porta, eles já têm iluminação na arara. Então, gente, isso é perfeito, porque você já tem todas essas roupas iluminadas.
Aqui, nesse fundo do closet, a gente trouxe esse espelho com iluminação, para ser também bem funcional. Você tá se arrumando, já tem um espelho aqui, né? E aí, desse ladinho aqui, a gente desenhou essa penteadeira. Isso aqui é uma penteadeira. Olha só, a gente já deixou aqui o ponto, né, pro espelho com iluminação. Aqui pontinhos de bancada, né? Então, ficou bem funcional. Bom, pessoal, então agora eu encerro esse vídeo com a explicação total aqui dessa parte de baixo. Se você gostou, comenta, me conta o que você achou. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. E se você ficou com alguma dúvida, me pergunta aqui, né? Porque eu sei que é muita informação, foram muitas mudanças, talvez eu não tenha conseguido explicar sobre tudo, mas eu adoro responder as perguntas de vocês. Um beijo e até o próximo. Tchau!